Vai, Boa noite a todos. Depois que essa pessoa me xinga aqui, aí tem que começar a falar. Boa noite a todos, boa noite aqui aos seus aqui, os online, aos offline aqui, né, presentes. Obrigado pela presença, pela oportunidade. Vamos agradecer a Jesus, pedir que nos ilumine, né, me proteger da Jaqueline depois que eu falei isso, e dar continuidade ao nosso Livro dos Espíritos, sem introdução. Né, Jaqueline? A gente está no item 11 da introdução do Livro dos Espíritos. A gente está vendo, assim, a gente está acompanhando uma sequência de explicações do Kardec sobre o livro que está sendo lançado, né? Na época estava sendo lançado. Então, na introdução, ele explica o que tem dentro do livro. E nessa parte que hoje ele fala de grandes e pequenos. Então, os grandes serão humilhados, os pequenos serão exaltados. Esse título é uma referência ao Evangelho de Jesus. E ele vai mostrar Ele está chamando a atenção para as diversas críticas que foram feitas à obra, em geral. Né? Então, ele vai dando algumas explicações. Neste caso aqui desse item 11, fala assim, é estranho, acrescentam os críticos, né? Que só falem de espíritos de personalidades conhecidas. E perguntam por que motivo só estes se manifestam. É um erro proveniente, como muitos outros, de observação superficial. Entre os espíritos que se manifestam espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres. Eles se designam por qualquer nome, muitas vezes por nomes alegóricos ou característicos. Quanto aos evocados, desde que não se trate de parentes ou amigos, é muito natural que sejam, de preferência, os conhecidos. Os nomes de personagens ilustres chamam mais a atenção por serem mais destacados. Então, uma das objeções que se colocou, objeção é bonita, né? É ou não? Objeção é bonita? Eu inventei essa palavra aqui hoje. Então, é só gente ilustre que vem, só gente conhecida, só gente importante se manifesta. Aí quem ouve falar de uma pessoa ilustre, por exemplo, São Luís, Santo Agostinho, que são bem conhecidos e que eram bem conhecidos, especialmente Santo Agostinho, São Luís na França, né? Então, esses espíritos, quem ouviu falar de um deles, já vai fazer uma crítica dizendo que só vem celebridade, só espíritos de personalidades conhecidas. Mas não é assim. Todos os espíritos vêm, muitos espíritos vêm, muitos são anônimos, muitos não se identificam, muitos usam nomes conhecidos ou desconhecidos. Então, não dá para generalizar nesse sentido. A doutrina não se fechou a um determinado tipo de espíritos ou a nomes de espíritos. E vai explicar mais tarde por quê. Porque o nome para os espíritos não é garantia de perfeição, não é garantia de boa mensagem e não é garantia de verdade. Então, o fato de um espírito ditar alguma coisa através de um médium, escrevendo ou falando, ele pode dar o nome dos mais pomposos, inclusive de Jesus, e o Kardec recusou uma mensagem ditada por Jesus, o Kardec recusou. Ele falou que não, que fosse impossível Jesus se manifestar, mas que ele achava muito pretensioso, né, de uma certa forma, a gente admitir a hipótese de Jesus estar vindo e dando uma mensagem às vezes tão simples, e até com uma certa controvérsia. Então, depois foi descobrir que um espírito realmente usou, e outros usaram nomes pomposos para chamar a atenção. Mas a mensagem não condizia com o espírito. Assim se dizem muito, o pessoal que fala que o espiritismo é obra do demônio, né? Que é o demônio que se manifesta no espiritismo. E por que eles falam isso?
porque eles falam que o demônio é capaz de enganar qualquer um. Existe essa possibilidade, não do demônio, que não existe de fato, né? Mas o espírito mau pode usar um palavreado composto e enganar muita gente mesmo, e nas entrelinhas é colocar coisas que são totalmente contrárias. Então, esse comentário então não procede. Acham ainda estranho que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo, ocupando-se, às vezes, de coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupam durante a vida. Esse é um ponto interessante também. Por que que uma pessoa tão importante aqui, ao longo da vida, de repente ele vem se manifestar através de um médium e tratar de assuntos simples? E eu fiquei pensando assim, por que que pessoas tão importantes durante a vida um dia vão assentar nos bancos simples do centro espírita, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e conviver com as pessoas simples e tratar das coisas simples do Evangelho? Porque as coisas pomposas, as coisas complicadas com que eles conviviam antes, não atenderam às suas necessidades. Então, agora eles precisam se posicionar dentro do primeiro ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o pobre de espírito, hoje a gente entende que é aquele que reconheceu a sua pobreza espiritual, a sua falta de virtudes. Então, agora, para ele construir virtudes, ele vai deixar todos os seus títulos, todos os seus valores da vida material, tudo que ele tem, tudo que ele teve em troca do ser. Então, agora ele será algo, ele será ele mesmo e não aquela pessoa toda mascarada, né? Que tinha que fazer um personagem, tinha que fazer uma representação na vida, porque isso fazia parte do processo dele. Então, muitas pessoas aqui já fazem isso. Você vê pessoas aqui dentro das casas espíritas, eu já, inclusive, fiquei até meio sem graça com uma pessoa, porque era uma juíza, lá no Albino Teixeira. E eu conversando com ela, falando sobre a questão da exposição, né? E eu falei, não, mas todo mundo pode. Quer dizer, o expositor espírita aqui não é uma pessoa especial, não é um... Né? Só algumas exceções, como eu, por exemplo, né? Mas a grande maioria é gente comum, gente simples, né? Aí, e falei com ela, você tem um jeitinho de professora. Você é da área do ensino? Ela falou, não. E falou que era juíza. Eu fiquei sem graça, né? Porque... Mas é claro que ela falou com a maior naturalidade. Então, quer dizer, aí tinha uma pessoa, uma juíza, mas tinha delegado, tinha policiais de todos os níveis, tinha oficiais, lá no Albino Teixeira tem muitos oficiais da aeronáutica. Um deles, inclusive, foi até interessante, porque eles me convidaram para fazer um culto, tem um culto lá na aeronáutica, quando tem formatura, agora não tem mais aeronáutica ali, né? Eu fiquei até muito emocionado, né, que foi a primeira vez que eu voltei lá depois que eu saí da aeronáutica. E fui para fazer um culto com o pessoal lá. Então, no dia do culto, eu fiquei sabendo que o comandante da aeronáutica ali era frequentador do Albino Teixeira. Eu o conhecia e não sabia que era ele. E uns dias depois, um tempo depois, quando chegou em um outro culto, eu estava dando um curso de expositor lá no Gracos e estava lá uma pessoa que era da aeronáutica também, chegou e me perguntou, você é o Valdir Silva, que vai falar no nosso culto lá mês que vem? Falei, é. Falei, que legal, eu também sou de lá. Eu sou da aeronáutica, vou participar do culto. E eu perguntei quem era ele lá, né? Eu falei, vou ser soldado. Ele era o subcomandante da aeronáutica, o Pedro. Super simples, tranquilo, sentado no banco do centro espírita, fazendo um curso de expositor. Entendeu? Então, encarnados
Os desencarnados chegam também a essas conclusões, e aí deve ser alarmante para muita gente imaginar um médico como André Luiz, lá no plano espiritual, pegar a vassoura para fazer limpeza, né? Só que é aí que os espíritos vão perceber a necessidade que eles têm de desenvolver a virtude, a grande virtude da humildade, porque não houve tempo enquanto estavam encarnados. Então, tudo isso está dentro de uma normalidade e está de acordo com o Evangelho de Jesus. Não tem nada de... Não é questão só de espiritismo, né? Está bem de acordo com o Evangelho e de acordo com a necessidade de todos nós. Tá? Aí ele continua aqui, né? Os Espíritos confirmam com isso as palavras do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados. Então, os grandes se humilharão. Eles não vão ser humilhados pelo Evangelho ou por Jesus. Eles se humilharão pela necessidade de desenvolver a humildade. Os pequenos, sim, serão exaltados, com a naturalidade também, porque eles receberão os benefícios, os recursos naturais das conquistas que eles fizeram por se portarem com humildade, com simplicidade. Então, essa exaltação deles aqui não é no sentido exterior, é uma exaltação no sentido íntimo. A pessoa automaticamente, ao você fazer o que precisa fazer, com humildade, com simplicidade, e a sua consciência de te dizer que você fez isso assim, vai te fazer uma exaltação natural. Intimamente você vai se sentir feliz porque fez com naturalidade, com simplicidade, aquilo que devia ser feito assim mesmo. Então, tudo certo, né? Então, os grandes serão humilhados, os pequenos serão exaltados, que devem ser entendidos em relação à categoria que cada um de nós ocupará entre eles, os espíritos. É assim que aquele que for o primeiro na Terra poderá encontrar-se entre os últimos. Aquele que nos faz curvar a cabeça nesta vida pode voltar como o mais humilde artesão, porque, ao deixar a vida, perdeu toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Então, vai ser aquela inversão natural, porque, às vezes, aqui a pessoa desenvolve muito o intelectual, o físico, né? Desenvolve muito a posse material, mas não tem oportunidade, às vezes, ou tempo, oportunidade sempre tem, né? Mas, às vezes, a conquista e o tempo que ele gasta para fazer essas coisas, ele acaba não conseguindo fazer as outras. Ele vai chegar no plano espiritual e vai descobrir que ele precisa agora desenvolver as outras. Lembra do rico, do moço rico? O moço rico chega para Jesus e pergunta para ele: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna lá, o reino dos céus? Ou para possuir, ou para ter, ou para comprar, ou para conseguir. Ele era muito rico. Aí Jesus fala para ele: segue os mandamentos. Ele pergunta para Jesus quais. Jesus responde e fala: já sigo. Aí Jesus fala: então vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, depois vem e segue. Não foi isso? Resumidamente foi isso, não foi? Aí diz lá o Evangelho que ele ficou muito triste e saiu frustrado, porque Jesus propôs isso para ele. Aí a gente aqui, no nosso cantinho, aqui, muito particularmente, né? Nossa, mas Jesus pegou pesado demais com ele, né? O cara era muito rico. Aí Jesus chega para ele e fala: vai, vende tudo que você tem, distribui tudo para os pobres, para você vir me seguir, para alcançar o reino dos céus. Ninguém vai alcançar, então. Né? Quer dizer, isso passou a significar que quem é rico não vai alcançar o reino dos céus.
Entendeu? Então, essa foi uma dos ensinamentos do Evangelho usados indevidamente, de uma forma totalmente contrária e contraditória, para as religiões tomarem coisas das pessoas, no princípio dos tempos, principalmente, porque quem fosse rico não entraria no reino dos céus. Porque seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Virou ditado popular isso, né? Mas sem analisar. Mas quando nós pegamos um moço rico, ele era rico de recursos para conquistar o reino dos céus, recursos íntimos. Ele estava vivo, estava encarnado, tinha o corpo físico e tinha atendidas todas as necessidades físicas. Então, essa era a riqueza que ele tinha para cumprir as determinações, cumprir o compromisso, a missão dele. Mas, em termos de missão cumprida, ele era pobre. Então, alguns dos recursos que ele precisava, morais e espirituais, estavam pobres, porque ele não tinha atendido ainda. A posição que ele teve diante de Jesus foi de orgulhoso, de egoísta. Porque é claro que uma pessoa que já sabe cumprir todos os mandamentos, ele já sabe o que fazer na vida, ele não precisa perguntar para Jesus, não. Essa é a lógica da coisa. Parece que é a lógica, né? Se eu já cumpro todos os mandamentos, por que eu tenho que ir perguntar a alguém o que eu tenho que fazer? Eu já sei, eu já faço o que tenho que fazer. Então, não preciso perguntar mais nada. Então, o que ele demonstrou? Que ele era pobre das coisas, das virtudes espirituais. Tá? O que Jesus falou com ele? Vai, dispõe, utiliza, usa a sua riqueza, dispõe da sua riqueza, dá para interpretar como vende, né? Mas não era vender, era dispor no sentido de usar as riquezas que ele tinha para distribuir com essas riquezas morais, principalmente, distribuir para a pobreza de virtudes que estava nele, era para ele. Ele não tinha que pegar o dinheiro e as coisas dele e distribuir para os outros, não. Ele tinha que pegar os recursos que ele tinha, que eram ainda externos, mas que eram valores, ele tinha um corpo físico que daria a ele essa condição, e com essas possibilidades, ele se enriqueceria intimamente, espiritualmente. Mas é claro que ele não entendeu. Então, a frustração dele não foi necessariamente porque ele tinha que vender as coisas dele. Era porque ele não entendeu a lição de Jesus. E hoje que nós estamos começando a entender isso. Porque hoje, em muitas situações, a gente ainda interpreta a questão lá pelo lado físico. E fica arranjando uma série de explicações para essa questão aí de... Por quê? Viu só o lado material, só o lado físico da situação. E Jesus não falou para matéria. Ele falou para espíritos. Ele falou para as individualidades. Então, o que nós vamos entendendo aí? Que vamos passar por diversas situações, por diversas provas, todas elas são importantes, todas as posições que nós temos aqui são importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Quando isso não acontecer aqui, nós vamos precisar passar por inversões no plano espiritual e reencarnar de uma forma contrária, às vezes, ao que foi antes, para que dessa forma contrária a gente consiga entender qual a melhor maneira de construir as virtudes. Ok? Tudo bem? Todo mundo sabe falar aí? Não? Hã? Vamos ver se todo mundo sabe. Tudo bem? Sim. Ah, ouvi várias horas. Legal. Né? Máscara, gente, com máscara pode falar, não tem problema não, né?
Bom, item 12. A identificação dos espíritos. Está bem na sequência isso. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Verdade. Ou seja, sempre? Não. Então, é possível que isso realmente aconteça. Né? Ao longo da vida, ao longo da experiência, a gente tem visto isso. Quem pode, portanto, assegurar que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington e etc., tenham realmente animado esses personagens? Quem pode afirmar isso? Ninguém. Tá? Um espírito chega aqui, dizem até que tinha um tal de um Mateus, né? Um espírito. E ele chegou e falou que ele era Mateus. E todo mundo achou que ele era o Mateus, o evangelista, né? Discípulo de Jesus. E começaram a tratá-lo como se ele fosse o Mateus, discípulo de Jesus. Até que um dia um mais ousado foi conversar com ele e perguntou para ele como que ele explicava aquelas coisas todas que estavam escritas, aquela dificuldade para entender tudo, e foi fazendo uma série de perguntas. Aí ele disse que ele não era o Mateus, o evangelista, que ele era o Mateus, um português que tinha vindo para o Brasil e estava, um comerciante lá que estava erradicado, e que agora ele estava fazendo um trabalho naquela casa, e que passaram a tratá-lo como se ele fosse o Mateus, mas ninguém nunca tinha perguntado nada para ele, ele deixou acontecer. Então, pode acontecer isso. Pelo nome, às vezes, você fala um nome, a pessoa entende que é um outro, claro, né? Se você estiver conversando com o espírito, com o Washington, por exemplo, né? Que eu lembrei do nosso Washington daqui, né? Que a gente conheceu aqui. Mas será que foi esse que a gente conheceu aqui? Ou se o Washington que se manifestar aqui agora, o que a gente conheceu, e quem não conheceu, lembrar desse outro, que sinceramente eu não sei quem foi esse. Eu lembro, conheci assim, né, com Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, esse aí eu conheci bastante, né? O Napoleão, o Fénelon, não é? Mas esse Washington, quem que vocês lembram quem é? Hã? Não, presidente não. Não sei. Colocou aqui só o Washington. Colocou o Washington, eu vou descobrir quem é esse Washington aqui. Bom, então, quem pode garantir que se eles foram realmente se manifestando e dando os nomes, que eram realmente eles? Não tem uma garantia, a não ser, como eu disse aqui, essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Como que eu vou saber quem foi? Ah, Bezerra de Menezes. Ah, mas será que foi ele mesmo? Aí fica aquela interrogação de todo tamanho, né? Será que foi ele mesmo? Esse controle é, de fato, bastante difícil de realizar. Mas, se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode ser por presunção através de certos indícios. Aí entra um ponto que vai citar aqui, mas eu já vou até antecipar. A necessidade de estudar a doutrina e de estudar, de buscar as informações. Se nós não estudarmos, ficarmos presos só à informação inicial, que é bem resumida, ou a uma mensagem, ou a uma comunicação, nós vamos realmente ficar perdidos ou vamos acreditar em coisas que depois vamos ter a decepção de falar que foi o Bezerra de Menezes, depois você vai ver que não foi. Médium, principalmente, né? Precisa ter muito esse cuidado.
Você vai acreditar que o mentor que mandou aquela mensagem pode ter sido aí a Joana de Ângeles, né, o Emmanuel, o André Luiz, Bezerra de Menezes, e que, com esse nome mesmo lá. Bacana, né? Você pode descobrir depois que alguém vai analisar a mensagem e vai falar, não, essa mensagem aqui não é do Emmanuel. Não é aquele Emmanuel do Chico. Pode ser um outro. Ou pode ser um espírito que usou o nome dele para se manifestar, para chamar a atenção, como Kardec explica lá no Livro dos Médiuns. Alguns espíritos se identificavam com nomes importantes para chamar a atenção. Dizem, se eu usasse o meu nome desconhecido, ninguém ia dar menor importância. Né? E tem muitos casos interessantes. O Marcelo, as tias dele estão aqui, a sobrinha também, né? Não vou falar assim mesmo. Marcelo Torres. É prima? Não. Tia, porque a menina lá é prima, né? Hã? Nossa, pai dele está ali. Marcelo Torres. Nossa Senhora, e agora? O Marcelo Torres é filho. Nossa, ainda bem que você me avisou. O Fernando Torres está ali. E Martins até que não estão, não. O Fernando é tranquilo, né? Bonzinho, tranquilo. Não é claro que eu nem falo mal do Marcelo, né? E está gravado, nossa, ele vai ver depois. Não, o Marcelo um dia trouxe uma experiência para nós que muito interessante que ele fez. Ele levou uma mensagem tipo apócrifa, assinada Emmanuel. E levou uma mensagem do Emmanuel com um nome qualquer lá assinado. Para um grupo que estava fazendo um trabalho, para o grupo identificar a mensagem, qual seria a mais ou menos correta. E a surpresa dele foi a mensagem errada assinada pelo Emmanuel passou como melhor e mais verdadeira do que a outra, que era do Emmanuel mesmo, que estava correta. Então, é interessante, é isso que eu ia falar para o Fernando. Então, entenderam? Quer dizer, aí o que aconteceu? As pessoas não analisaram a mensagem por causa do nome. Então, a que tinha o nome do Emmanuel, nem se discute, foi o Emmanuel. Mas a outra que tinha um nome qualquer lá, um João Ninguém lá, o Valdir Silva, às vezes, né? Aí todo mundo vai analisar a mensagem e vai achar erro na mensagem do Emmanuel, porque o nome que estava assinado era outro. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter e é uma boa referência para a gente identificar o autor e a mensagem pela qualidade dela. Então, ele fala aqui, ó, os indícios são, quando se manifesta o espírito de alguém que pessoalmente conhecemos, de um parente ou de um amigo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem corresponde com perfeição às características que conhecíamos. Ok, isso é tranquilo. Né? Se for uma pessoa conhecida, que você conviveu com ela e que é recente, você vai identificar no palavreado, na expressão dela, vai ficar mais fácil. Depois de muito tempo, pode dificultar, porque a pessoa vai mudando. Né? Se o André Luiz hoje vier conversar com os parentes dele por escrito, eles não vão identificá-lo. Provavelmente, os parentes dele, se continuaram católicos, a gente não sabe, ele pediu para ele identificar por isso. Se eles pegarem um livro escrito por ele hoje, ditado por ele, né? Através do Chico, eles não vão identificar aquela mesma pessoa com que eles conviveram, porque mudou completamente. Mas no início poderia ser aquela mesma pessoa. Né? Então, essa é que é a grande diferença. Quando é conhecido e presente, é mais fácil. Outra circunstância bastante característica favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, produzindo-se exatamente a mesma de cada vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes que, para pessoas mortas recentemente, a escrita revela semelhança flagrante
como a que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas perfeitamente idênticas. Estamos longe, entretanto, de citar esse fato como uma regra, sobretudo como constante. Mencionamos-lo como coisa digna de registro. Isso na época do Kardec. Mas hoje nós temos confirmação. Um dos maiores, como é que chama o nome do negócio? Grafólogo? É um funcionário de cartório de Goiás, se não me engano, era um dos melhores do Brasil. E ele fez várias comparações de assinaturas de pessoas desencarnadas e que assinaram através do Chico, ele não achou diferença. Teve vários casos que ele analisou, né, investigou e não achou diferença. Então, confirmou, quase uma confirmação científica. Então, neste caso, é possível até afirmar. Certo? Mas, quando é, por exemplo, o médium mecânico, o espírito consegue usar o braço do médium sem muita interferência. Mas quando o médium é semimecânico, já não é tão simples, porque o médium vai interferir. Provavelmente o espírito não vai conseguir fazer uma assinatura com perfeição. E se for intuitivo, pior ainda. Porque não tem como um médium intuitivo fazer a assinatura de um desencarnado que esteja passando por alguma intuição. Porque como que ele vai adivinhar ou imaginar a assinatura do espírito, do desencarnado? Né? Então, aí, no caso, não tem jeito, pela assinatura não tem. O outro ponto, os espíritos que atingiram um certo grau de depuração são os únicos libertos de toda influência corporal. Mas, quando estão completamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias dos pensadores e até mesmo das manias que tinham na Terra. E este é ainda um meio pelo qual podemos reconhecê-los. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes que somente uma observação atenta e contínua pode revelar. Então, aí vem o ponto principal. Observação atenta e contínua. Ou seja, não acredite de imediato. Não tem que acreditar de imediato. Não tem que afirmar nada de imediato. Precisa estudar, entender, aceitar para você mesmo que entendeu, que estudou e que pesquisou, e ainda assim você terá dificuldade de comprovar isso para as outras pessoas, principalmente para as que não querem aceitar. Ou seja, nós não temos, na verdade, que provar nada para ninguém. Nós não temos que confirmar nada para ninguém. Nós temos que explicar. Nós temos que passar as ideias, os conceitos, os ensinamentos da doutrina, como os ensinamentos do Evangelho. Como eu acabei de falar do moço rico, isso é uma interpretação, não é uma verdade absoluta, não. Podem continuar estudando, pesquisando, buscando, e se descobrir alguma coisa diferente, traz para mim, por favor. Tá? Não é verdade absoluta. Nenhuma interpretação é verdade absoluta. É interpretação, é uma visão. Vão estudar mais, vão pensar mais, vão descobrir mais, vão questionar, vão duvidar, vão discutir o assunto no bom sentido, para a gente continuar achando ensinamentos. E aí nós vamos achando cada vez mais claros os ensinamentos. Se pararmos em um só e está bom, nós vamos estacionar e não vamos continuar aprendendo, estudando e ampliando o nosso próprio conhecimento. Então, quando eu falo, o Valdir falou, não, o Valdir não tem autoridade de falar nada, né? Absolutamente. Ele tem autoridade, oportunidade, na verdade, mais do que autoridade, para trazer ideias, não para impor as ideias e não para dizer se é verdade absoluta e pronto, e está fechado, certo? Fique claro isso. E quem quiser me contestar em alguma coisa que eu tenha falado, por favor, faça isso, tá? Se vier com raiva, me xingando, eu não vou gostar, não.
Mas se vier conversando, tranquilo. Tá? Nós vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu vou tentar explicar, com certeza, vou tentar explicar por que eu falei aquilo daquele jeito. Né? Faz parte do diálogo. Um fala, o outro responde, faz parte. Mas nós vamos chegar num acordo. Até o acordo de que eu penso de um jeito e você de outro. E vamos continuar nos amando, nos respeitando tranquilamente, pensando cada um de um jeito. É assim que funciona, tá? Onde que eu parei aqui? Para ele continuar aqui. Ó. Vêem-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhes ou condenando-lhes certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou suas mortes. Todas as coisas, enfim, que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar, tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que ela não possa ser em outros. Então, vai ficar sempre uma grande interrogação até você ter certeza absoluta que é esse mesmo, que a comunicação é do fulano de tal mesmo. No caso, por exemplo, do Humberto de Campos, o Humberto de Campos era escritor aqui, jornalista, escritor famoso, bem conhecido, era da Academia Brasileira de Letras, né? Desencarna. Daí um tempo, Humberto de Campos começa a escrever através do Chico. E aí, Humberto de Campos, né? Assinou Humberto de Campos, não pediu para mudar. Aí vem Humberto de Campos, aí começaram a analisar o escrito de Humberto de Campos. E os especialistas chegaram à conclusão que era ele mesmo. A família ficou empolgada. Ó, Humberto está escrevendo. Queremos os direitos autorais. Foi a grande batalha nos tribunais aqui, né? Do Chico não, né? Indiretamente o Chico, a doutrina com a família do Humberto de Campos. Foi para os tribunais. Mas os tribunais naquela época eram católicos. Eles não podiam afirmar que o espírito estaria escrevendo livros depois de morto. Aí gerou uma grande polêmica. Por quê? O país não existia esse negócio de laico naquela época, 1940 e poucos, né? Não existia esse negócio de laico na época, igual é agora, né? Era católico. A Igreja Católica participava da política muito ativamente, dava ordens, dava pitaco e mandava e desmandava em muita coisa. Né? Hoje, amenizou um pouco isso. Então, na época, como que um juiz ia dar direitos autorais para a família de um morto? Se isso era contrário à crença católica. Aí gerou a grande polêmica. Né? A mãe confirmou, é ele. A mãe dele, pelo estilo literário, né? Ele escrevia coisas diferentes. Alguns críticos até falaram, Humberto mudou, né? Mas era ele. O estilo, analisaram, tinha muita obra dele, muita coisa, então analisaram o estilo, analisaram o jeito, tudo aquilo que tinha características dele, mas aí analisaram o escritor, e não o nome propriamente. O nome foi o ponto de partida. Chegaram à conclusão que era ele que estava escrevendo. Aqueles contos todos, né, que tem aí, são 7 ou 8 livros do Humberto de Campos, né, do início, e aí virou aquela confusão, e os tribunais lá sem saber o que fazer, e advogados, e discussões e tal. Enquanto isso, Humberto de Campos pede para mudar o nome. Irmão X. Pronto, acabou a confusão. Agora não é Humberto de Campos, mas é o Irmão X. Os juízes negaram. Quer dizer, essa ação, essa polêmica aí, parece que ela não teve uma solução definitiva, não. Tipo assim, eles devem ter arquivado isso aí, guardou em alguma gaveta lá e ficou. E nunca mais ninguém mexeu com isso. Ele mudou de novo, acabou o problema.
Mas como que identificar? Só pelo nome? Não, porque podia pôr lá Humberto de Campos, a mãe dele ia pegar e falar, não, isso não é filho, não, de jeito nenhum. Né? Os especialistas, o pessoal especialista nessa área aí, iam ler, não, esse é o Humberto de Campos. Mas foi exatamente o contrário. Analisaram a mensagem e viram que era ele. Então, a melhor maneira de identificar é analisando a mensagem, para identificar o autor. Mas ainda tem um outro ponto. Se nós não conhecemos o autor, vai ficar muito mais difícil identificar. E aí, como é que faz? Aí nós vamos ver, porque para a doutrina espírita, o que interessa não é o autor, é a mensagem. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, nas mensagens que tem instruções dos espíritos, tem identificado quem foi o espírito que ditou. Não tem médium, porque eles convencionais de não colocar nome de médium, não tem nenhum. Né? Tem algumas identificações de espíritos nessas instruções, então alguns espíritos se identificaram, eles colocaram. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles, por exemplo, que foi descoberta depois. Ela pôs espírito amigo. Tem duas mensagens dela. Eu só lembro da paciência. A outra, não sei. Eu tenho até anotado, mas eu não me lembro agora qual que é. Então, já foi afirmado que foi a Joana de Ângeles que ditou aquela mensagem, a da paciência. Mas está lá, no Evangelho, está um espírito amigo. Tem muito espírito protetor, espírito amigo, o anjo da guarda do médium, né? Então, temos assim. E tem outros que têm a identificação. Dentro da questão da identificação, meu tempo ficou pouco. Mas, olha só, quanto aos espíritos que se servem dos nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fênelon, por exemplo, e ainda que acidentalmente ferisse o bom senso e a moral, mostraria nisso mesmo o seu embuste. Aí eu fui fazer uma pesquisa para dar um exemplo para nós, para a gente ver aqui um exemplo de como que a gente chegaria à conclusão para chegar, pelo menos, perto dessa identificação. Eu cito aqui o Fênelon. O Fênelon tem 6 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e tem algumas participações no Livro dos Espíritos. Na questão 917, por exemplo, tem uma resposta lá que é sobre como combater o egoísmo. Uma parte da resposta é dele, do Fênelon. E no Evangelho tem 6 mensagens dele, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquelas instruções dos Espíritos. Quem é o Fênelon? A minha pronúncia é François, deve ser François, né? Não sei. Quem é francês aí? François? Então, François Fênelon, pseudônimo de François de Salignat de Lamotte Fênelon. Bonito, né? O meu francês, né? Está em dia. Nascido em 6 de agosto de 1651, desencarnado em 7 de janeiro de 1715. Também conhecido como o Cisne de Cambraia. Foi um teólogo católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado dessa época. Pertenceu à Academia Francesa de Letras. Fênelon nasceu no castelo da família em Périgord. Era um lugar das regiões das mais bonitas da França, segundo está lá na pesquisa que eu fiz, que é onde tinha as florestas de carvalhos escuros. Diz lá que é uma das regiões mais bonitas da França. Ele nasceu lá no castelo, em 6 de agosto, né? Até os 12 anos,
o menino foi educado em casa. O seu preceptor, as fontes consultadas não lhe mencionam o nome. Tinha o gosto pelo latim e o grego, e tratou logo de ensinar essas línguas para que ele pudesse familiarizar com as obras-primas da literatura clássica. É o Fênelon. Ao completar os 12 anos de idade, Fênelon passou a frequentar a Universidade de Carros, onde concluiria os estudos de filosofia, a que daria continuidade no Colégio do Plessis, em Paris. E foi nesse famoso estabelecimento de ensino que se dedicou à teologia e ficou conhecendo o abade, que eu não vou tentar ler o nome, também de família nobre, e que acabaria alcançando os mais elevados postos na hierarquia eclesiástica francesa. Aos 15 anos de idade, Fênelon foi incumbido de pregar seu primeiro sermão com grande sucesso, aos 15 anos. Né? Do colégio, passou ao seminário de Saint-Sulpice, não deve ser esse nome, né? Então, sob a direção de Tronçon. Em 1675, o jovem seminarista de 24 anos de idade foi ordenado no seminário de Saint-Sulpice. Bom, então, o Fênelon era filósofo, era um grande estudioso, de família nobre, de excelente cultura, né? E que terminou lá na igreja, e uma das características dele foi a capacidade que ele teve de convencer alguns cristãos ou católicos que tinham ido para o protestantismo, e uma das missões que ele teve foi ajudar essas pessoas, de convencer essas pessoas a voltar. Bom, ele não vai dar para ler tudo, não, falta 2 minutos. Então, ele fala assim: os últimos anos de Fênelon foram entristecidos pelo falecimento de seus melhores amigos no final de 1710. Perdeu, não vou ler os nomes, né? Ele perdeu vários dos principais amigos no final e praticamente ficou sozinho, em termos de amizades importantes, né? Com ele, quando ele morreu em 1715, aos 63 anos de idade, com ele desapareceu um dos membros mais ilustres do episcopado francês. Então, ele foi considerado um dos membros mais ilustres do episcopado francês, certamente um dos homens mais atrativos de sua época. Deve seu sucesso unicamente a seus talentos grandes e virtudes admiráveis. Esse é o Fênelon. É esse Fênelon que traz as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Como que você interpretaria uma mensagem desse Fênelon no Evangelho de forma contrária? Ou seja, como que você identificaria uma mensagem contraditória à mensagem do Evangelho de Jesus, que ele estudou profundamente, da Igreja Católica? Como que você veria diferente dele isso aí? Por quê? Você vai ler a mensagem e vai ver tranquilamente a coincidência com o tipo de vida que ele teve. Então, uma delas está na Nova Era. É o item 10 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A outra tem 2 no capítulo 5, no item 22 e 23. Tem uma no capítulo 11, a lei de amor. Bordeaux, 1861. Tem um no capítulo 12, que é sobre o ódio, e tem a última no capítulo 16, que é sobre o emprego da riqueza. Então, esse Fênelon que eles citaram aqui, com certeza o Kardec investigou e concluiu que realmente a mensagem era coerente com quem tinha ditado. E aí que tem a garantia da manifestação e do nome que ele permitiu que colocasse. Certamente o Kardec impediu que outros nomes fossem citados ou que outras mensagens fossem colocadas, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele recebeu de mais de 1.100 espalhados pelo mundo.
Então, é claro que ele teve que passar por uma avaliação muito profunda e não tinha como. Se foi uma mensagem daqui do Brasil para a França e ele identificou, com certeza não foi pelo nome de quem escreveu, que certamente ele não conhecia. Mas ele identificou a mensagem como boa. Aí ele pode ter posto amigo, espírito protetor, anjo da guarda do médium, ou coisa parecida. Então, para identificar uma mensagem, semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso, para identificar a mensagem, a maior garantia é o conteúdo da mensagem. Levemos isso para as mensagens que estão chegando para nós através da imprensa. Esquece quem escreveu, o nome do jornalista, qual foi a rede que mandou. Analise a mensagem, estude a mensagem, estude as citações, as fontes da mensagem, dependendo do que ela está dizendo. Se ele está indicando, ela tem na fonte tal, vai na fonte para conferir se está lá mesmo. Isso é um estudo seguro para a gente ter certeza de uma mensagem que está chegando para nós. Caso contrário, a gente vai ficar balançando na onda, né? Essa é uma das orientações que o próprio Kardec coloca aqui, para a gente não se enganar com as mensagens dos Espíritos, ok? Vamos terminar, então, fazer o nosso agradecimento, a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, que facilite o nosso entendimento, desenvolva a nossa inteligência, para que nós possamos fazer esse trabalho que é nosso, o trabalho de pesquisa, de busca do entendimento. Jesus amigo, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade desta noite, pela presença amiga dos teus mensageiros, pela certeza que temos de que essa doutrina que nos foi passada é a tua doutrina explicada de forma diferente pelos espíritos superiores e amigos que nos passaram, porque hoje nós temos certeza de que essa doutrina é cada dia mais estudada, mais pesquisada, mais discutida e mais confirmada para nós pelas verdades que ela traz para nós, ainda não absolutas, mas que podem nos levar a continuar pesquisando e encontrar a verdade absoluta no fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelos amigos que aqui estão, e vos pedimos vibrações por todos aqueles que estão passando por dificuldades maiores, especialmente aqueles que foram citados e que estão nos nossos cadernos de prece ou nas nossas listinhas físicas ou mentais. Abençoe o nosso cantinho e faz com que possamos crescer junto com ele cada vez mais. Obrigado, que a tua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja. Obrigado a vocês.